Olá, boa noite. Nós estamos aqui com o Pai Cadu, eu sou Guian. A benção, Pai. Estamos com algumas perguntas selecionadas da nossa oficina e muitas pessoas elas têm dificuldade de saber o que é candomblé. Na sua opinião, o que seria candomblé e na sua visão, o que é candomblé? Boa noite primeiro a todos. Meu Mutumbá, meu Mucuyu, meu Colofé, meu Aurê, meu Benoi, meu Saravá, meu Cruzodian, a benção de todos. Sou o Pai Cadu do Shoguian, do Ilialaquetu e Jobaxi Arabiacô, aqui situado na Vila Zilda, zona norte de São Paulo. Criamos uma oficina de perguntas e respostas através da página da casa, onde alguns filhos postam, curte, e surgiu algumas perguntas de alguns internautas, entre eles, e fizemos essas perguntas e respostas aí. Nada que vai fugir além do uau, do segredo do candomblé. O que é o candomblé para mim, meu filho? O candomblé para mim é o ar que eu respiro, é a água que eu bebo, é a comida que eu me satisfaço, é o meu andar, meu caminho, minha estrada, minha vida. É tudo aquilo que me faz bem, porque candomblé nada mais que é do que uma família. Nós somos uma família, nós interagimos como uma família. Candomblé é uma religião onde cuidamos um dos outros. É uma religião que não tem intolerância, que é tolerante contra a homossexualidade, com a raça, com a cor. Você veja só que dentro do nosso candomblé existe de tudo. Um pedreiro, um açougueiro, um farmacêutico, um advogado, um médico, um juiz. Temos de tudo dentro do nosso candomblé. Porque uma religião é uma família onde nós agregamos a todos, sem distinção de nada. Muitos também têm dúvida em diferenciar candomblé e umbanda. Elas têm as mesmas significações ou elas têm umas outras tradições? Candomblé e umbanda é totalmente diferente. Veja bem, a umbanda faz uma coisa e o candomblé faz outra. Porém, hoje em dia, na atualidade, nós sabemos que a maioria das casas de umbanda faz tudo o que o candomblé faz. Um ebó, um jogo de búzio, uma consulta espiritual, uma feitura. E a gente sabemos que não, realmente a umbanda não é isso que tem hoje. Não estou dizendo todas as casas, não vou generalizar, porque eu tenho muitos amigos que são pais, madrinhas e padrinhos de umbanda, e tenho filhos na minha casa de santo que têm seus terreiros de umbanda. Porém, a umbanda ela é um culto brasileiro, onde agregou vários segmentos religiosos dentro do seu. Nós, do culto do orixá, somos um culto mais fechado no sentido de orixá, afro, África. Então é totalmente diferente. Nós cultuamos os orixás e a umbanda cultua os seus catiços, as suas sete linhas, seus preto velhos, seus baianos. Não vamos nunca discriminar a umbanda, porque quem nunca veio de umbanda? Quem nunca participou de uma umbanda? Lembramos que existe o culto de caboclos, o culto de Jurema, totalmente diferente da umbanda. Porém, o que nós vemos hoje é aquela mistura, né, que é o Brasil. Nas casas tem muita importância de um zelador, mas muitos ainda têm dificuldade de saber para que serve um zelador na casa de candomblé. Para que serve um zelador? É um administrador. Imagina uma empresa grande sem o seu administrador. Nada vai funcionar, nada. Então, o babalorixá, a figura do sacerdote, é de suma importância dentro de uma casa. E não existe casa de candomblé sem um sacerdote. A única diferença minha entre vocês é que eu nasci primeiro. Por isso que hoje eu virei um sacerdote. E foi de escolha do orixá. O orixá que escolhe quem vai ser o sacerdote daquela casa. Quando o zelador ele inicia um Iaô, como que ele sabe se ela é Eked ou se ela é Ogã? Exemplo. Como eu vou saber se um Iaô é Ogã, se aquela pessoa vai ser Ogã ou vai ser Eked? Através do jogo de búzio, através do merilho de longo que nós jogamos, fazemos a consulta com os orixás
e temos a resposta se aquela pessoa vai ser destinada a ser Eked, ser Ogã ou ser Rodante. Sabemos também que é muito importante ter um Eked e um Ogã na casa, sempre nas casas. Mas qual é a função de um Eked e de um Ogã? Função de um Eked e de um Ogã dentro de uma casa de candomblé. Dentro de uma casa existe o pai, a mãe, os irmãos. Só que uma casa bem conduzida não é uma casa sem hierarquia. Aquela casa que é bem conduzida tem que ter hierarquia. O Ogã faz aquela parte dos coros, dos cânticos, da dança. Um Ogã pode ser um posto, pode ter um título, ele pode ser um alabê, o que canta o candomblé. Ele pode ser um axogum, que mola, que corta os bichos para os orixás. Pode ser um assobá, pode ser um apautum, pode ser um onipodê. Um Cadogan pode ser alguma coisa dentro da casa de candomblé. E pode ter certeza que tem função, viu? Olha, dentro de uma casa de candomblé existe função. E a Eked, ela é a guardiã dos orixás, né? Ela que anda junto ali com o pai de santo, com o Ogã. O Ogã, ele fica destinado ao barracão. A Eked destinado aos filhos, à mãe, aos orixás. E o babalorixá administra todos eles. Qualquer pessoa ela pode frequentar uma casa de candomblé? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa distinta de raça, cor, sexo, profissão, financeira, qualquer pessoa pode vir numa casa de candomblé, fazer uma consulta espiritual, jogar um búzio, conversar com uma entidade, saber o que pode ser feito da sua vida ou não. Um pai de santo ele tem muitas responsabilidades, mas como que é um dia de um zelador? Olha, meu filho, vou falar uma coisa para você. Um dia de um pai de santo é corrido, né? Sabemos que todos os dias dentro de uma casa de candomblé tem coisa para fazer. Às vezes é um ebó, às vezes é um bori, às vezes é o atendimento de um cliente, às vezes acordar cedo para colocar isso na rua, às vezes rezar uma mesa de um orixá, colocar uma vela, colocar todo dia numa casa de candomblé, tem coisa para fazer. Quando falar não tenho nada para fazer, que o pai de santo é preguiçoso, mas todo dia tem alguma coisa para fazer. Até porque nós temos uma vida pessoal, uma vida social fora a religião, né? Um babalorixá, ele tem que ter um trabalho, tem que ter um estudo, ele tem que ser alguém na vida para poder passar aquilo para seus filhos, para poder passar aquilo para sua comunidade. Você vê, eu vou de branco, eu vou vestido de zelador num banco, numa feira, converso com os meus vizinhos, não tenho problema quanto aos meus vizinhos, porque eu mostro respeito. Na minha comunidade, aqui onde eu moro, no bairro da Vila Zilda, eu mostro respeito de sacerdote. Eu não boto uma saia, eu não boto um pano de cabeça, um lojá, eu mostro respeito. Eu mostro que a minha fé é o que eu visto e é o que eu sou. Ser sacerdote hoje é meio complicado, eu sei. Porém, vamos ser intolerantes com nós mesmos. Para a gente ter o respeito das pessoas, vamos ter os nossos respeitos. Para uma pessoa se cuidar, ela precisa ser iniciada ou reiniciada na religião? Na verdade, todos podem ser cuidados dentro de uma casa de candomblé. Não é exatamente, eu preciso fazer um ebó, preciso fazer uma consulta, eu tenho que me iniciar. Não. Nem todas as pessoas precisam ser iniciadas. Quem determina o que vai ser iniciado ou não é o orixá. E para isso precisa um jogo de búzio, para isso precisa uma conversa com o babalorixá. Não tenha medo de procurar uma casa de candomblé, de procurar um babalorixá, de procurar um amigo para saber alguma coisa da sua vida. Mas eu vou ter que raspar a cabeça. Mas eu vou ter que iniciar. Não. Existe um momento certo e a hora certa. O senhor também pode falar um pouco sobre iniciação? Meu filho, não dá pra gente falar tudo sobre a iniciação porque existem muitos segredos envolvidos em uma iniciação de um determinado Iaú. Mas o que eu posso te resumir é que a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e tenho certeza que na próxima vida eu vou me iniciar novamente em orixá. E digo a todos, façam santo, independente da idade, se está novo, se está velho, se é criança, se é idoso, independente da raça, independente do sexo.
Faça santo. Porque o santo mudou a minha vida, vai mudar a sua, vai mudar do seu amigo, vai mudar do seu vizinho. Evite o mundo, como se diz. O santo é o orixá é a melhor coisa que existe na face da terra, porque o orixá te abraça, o orixá sempre vai estar do seu lado para qualquer momento na sua vida. Você também pode explicar um pouco sobre o que é um Abiã, Iaô e Ebome? Dentro do candomblé, nós temos uma hierarquia, né? Nós não temos Bíblia, não temos a Corão, não temos livros sagrados aonde nós temos que seguir. Porém, dentro dessa hierarquia, existe o Abiã, que é o iniciante, aquele que está entrando para casa agora, que usa um branquinho, usa um fio de Oxalá, um fio de Iemanjá, se prepara a saber o que é orixá, conhece, pode trabalhar, pode ajudar, mas nem tudo ele pode fazer, porque ele não é iniciado nos ritos, ele não é iniciado no candomblé. O Abiã nada mais é do que o aprendiz dentro do candomblé. Aí, no momento que o orixá escolhe que ele tem que ser iniciado, a sua feitura, né, o babalorixá, o elorixá, vai abrir um jogo, né, o Merê de Logum, que é um jogo de búzio, vai jogar, ver o que o orixá decide, qual é o orixá daquela pessoa. Muitas pessoas dizem que a Abiã não tem orixá. Tem. A partir do momento que a gente nasce, o orixá já é predestinado à nossa vida. Nós temos sim um orixá. Vou falar, a cabeça de Abiã pode ser de qualquer orixá. Não, minha gente. Nós nascemos com o nosso santo certinho. Se o meu foi forte, o seu também é forte. Então, foi escolhido lá o orixá escolheu no jogo, aquela pessoa se inicia, tem os seus ritos, né? Tem o seu buri, seu ebó, sua feitura, sua saída, aí vai ter suas obrigações dentro da casa de candomblé, vai ser um Iaô fiel, vai ser a esposa do orixá, vai ser a casa, porque uma casa de candomblé sem Iaô não existe. A partir do momento que ele vai ter as suas obrigações de 1, 3, 5 e 7, dependente da casa, aí toma seu oiê, seu DK, né? Seus 7 anos, ele vai se tornar ebome, onde ele vai criar mais responsabilidades. Porque quando a gente é ebome, a gente tem mais responsabilidades. Nós temos mais atributos. Nem tudo que um Abiã e um Iaô pode fazer, o ebome tem que fazer. Porque ele já tem um grau dentro da casa de candomblé. Ele já tem um tempo, ele já tem mais de 7 anos. Aí onde ele vai tomar um posto bom, ele vai ser responsável por uma determinada área dentro da casa de candomblé. Ele vai poder criar os Iaôs que estão vindo, né? Então, eu só falo uma coisa. Tanto Abiã quanto Iaô e ebome tem que ter humildade. Se não tiver humildade, nunca vai se tornar um babalorixá. Porque aquele que ajoelha um dia para aprender, pode ficar em pé para ensinar. Sabemos que no nosso mundo existem vários tipos de preconceito. Por que a casa de candomblé ela vive cheia de gays? Uma casa de candomblé vive cheia de gays porque é a única religião que abraça todos. Independente do que ele é, independente do que se passou, do que aconteceu na vida dele. Nós vemos o gay, o homossexual, a lésbica, né? Como ser humano, como eu, como você. Eu vejo o gay conforme o meu irmão, conforme a minha irmã, conforme o meu filho. Eu trato todos com o maior amor e carinho, porque a nossa religião é feita de caridade. Quem não faz caridade não é religioso. Então, nós somos a única religião que abraça qualquer tipo de ser humano. Independente da sua opção, independente do seu caráter lá fora. Nós não queremos saber o que ele fez. Nós queremos saber o que ele vai fazer a partir daquele momento que ele entrou num recinto religioso. Muitos falam que Exu é Satanás. Na sua visão, o que é Exu? Exu. Todo mundo tem aquela visão que Exu é o diabo, né? De chifre, de rabo. Não, Exu não é isso, minha gente. Exu é o mensageiro entre a minha casa ao Orum, minha casa ao Lodumare, minha casa ao Xalá. Exu é o mensageiro de nós, seres humanos. Exu, ele é o início, o meio e o fim de tudo. Exu atira uma pedra hoje para matar um pássaro amanhã. Exu sabe de tudo. Exu é meu guardião. Exu é meu amigo, Exu é meu pai, Exu é meu irmão.
Exu é tudo. Exu é o ar que eu respiro, Exu é minha carne, Exu é minha estrada, Exu é a comida que eu boto na mesa, Exu é a tecnologia, Exu é tudo. Exu sabe tudo, Exu entende tudo, sabe dos meus momentos bons, dos meus momentos ruins. Exu é a vida, Exu é tudo. Então não compare Exu com o diabo. O diabo não é nosso. Nós não temos no nosso candomblé afro-brasileiro a figura do diabo. Não temos. Né? Isso já é uma outra religião que não é a nossa. E qual é a importância de Exu nas nossas vidas? A importância do Exu. Imagina você sem ar, sem respirar. Imagina você sem um sangue, como seu corpo seria. Imagina você sem um pão de cada dia. Imagina você sem uma roupa para colocar na hora de um frio. Exu é a essência da gente. Exu é o nosso saber, Exu é o nosso pensamento. Exu é quem nos leva às coisas boas. Exu, ele sabe que é o nosso inimigo declarado e o nosso inimigo não declarado. Exu é tanto o bem quanto o mal. Eu não acredito que uma entidade, que um orixá faça o mal a ninguém, não. Mas se você quer um mal de um filho de Exu, você pode ter certeza que Exu vai cobrar alguma coisa. Tem duas perguntas que chamaram muita atenção. Os internautas perguntam qual é a diferença de Oxalá, Lissã, Lebá e Jesus Cristo. Diferença entre Oxalá, Lissá, Lembá e Jesus Cristo. Olha só que bom. Com certeza no próximo vídeo eu vou falar sobre as nações que nós temos no Candomblé, que são diferentes. Orixá, Oxalá, Oxoguian, aquele orixá cultuado na terra de Queto. Vodum, Lissá, aquele Vodum cultuado na terra de Jeje, Minapopo, Jeje Marim. Lembá, aquele Inquice, cultuado na nação de Angola. E Jesus Cristo, como todos conhecem, aquele santo que é cultuado no cristianismo. Então existe uma grande diferença entre todos, só que no final o culto, a essência sempre é a mesma. Né? Tem uma pergunta também que chamou muita atenção e despertou curiosidade. Por que os pais de santo cobram jogos de búzios? É uma pergunta muito boa. Eu vi nas redes sociais esses dias falando sobre a cobrança do jogo de búzio, por que cobra e por que não cobra. Existe um Itã, que eu escutei há um tempo atrás, um velho sábio dentro do Candomblé, que diz que a vidência, o jogo de búzio, a clarividência, o instinto, o sexto sentido, não pode ser passado de graça. Né? Pois, de alguma forma, você aprendeu aquilo com alguém, um ancestral, de alguma forma foi passado esse dom para você. E se você, de alguma forma, jogar de graça para alguém, você acaba perdendo um pouco daquele dom seu. Existe um Itã que conta, eu vou resumir porque o vídeo tem que ser curto, que Oxum precisava aprender o jogo de búzio, foi até aquele determinado Exu na estrada, onde aquele senhor estava jogando, e ela fez uma consulta, ela teve que fazer uma oferenda àquele determinado Exu que estava ali. Exu adivinhou todas as coisas que ela precisava, ela ficou tão contente, tão abismada com aquela vidência, que ela queria o dom. Ela pediu o dom a Exu do jogo de búzio. E Exu falou para ela, eu dou o dom a você, mas todas as vezes que você jogar, passar alguma coisa a alguém, eu quero a metade. Então tudo que um babalorixá recebe, ele tira a metade para o axé, né? A metade para as divindades, e a outra metade para ele, para o barracão, para o culto. Então por isso que tem que ser pago. Nada de graça. Eu sei que hoje nós estamos vivendo uma crise no Brasil financeira muito ruim, mas tenho certeza que sem jogar você não vai ficar. Tenho certeza que um babalorixá, um maiororixá vai botar um jogo para você nas suas condições. Então eu tenho certeza que
O orixá é a caridade, o orixá é a fé. Por isso que todos os babaluxás têm que cobrar de alguma forma. Aqui termina mais essas perguntas. Semana que vem a gente voltamos com mais perguntas. Desde já agradecemos ao Senhor, Pai Cadu de Oxoguian, a bênção. Axé. Boa noite a todos, uma ótima quarta-feira. E Bani Bani Ajacu, Dadá Monixagui, Airá, Xangô, Oiá, Obá, são os orixás do dia de hoje. Orixá Nilá, devido a saúde à minha casa, aos meus filhos, primeiramente, a vocês. Obrigado pelas essas perguntas e estaremos aí no próximo vídeo. Beijos a todos.